Meus queridos, paz do Senhor para todos. Bem rapidinho, livro do profeta Isaías, capítulo 21, versículo 11 e 12. Nossa gratidão a Deus, porque o Senhor é bom. Sua palavra diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, saber que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Queremos glorificar o Senhor pelo amor fraterno. No Salmo 133, a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois será como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. E nós queremos celebrar a Deus pela amizade com o pastor Sóstenes. Esse é o nosso primeiro contato assim mais próximo. Eu quero louvar a Deus pela vida do seu servo. Também de uma pessoa muito especial também, pastor Esdras, que a gente veio de lá para cá, para Fortaleza, e uma pessoa muito especial. Meus queridos, como o nosso tempo é muito precioso, eu vim aqui para aprender muito também com o pastor Esdras, que é historiador. E o capítulo 21 de Isaías, versículo 11 e 12 diz: peso de domar, gritam-me de Seir, guarda, que houve da noite? Guarda, que houve da noite? Disse o guarda: vem amanhã e também à noite. E se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Amém? Meus queridos, a história humana, eu comparo a história humana a um trem, um bonde, que nós pegamos e prosseguimos essa viagem que foi estabelecida. Talvez o nosso grande problema seja uma questão de visão. Nós costumamos enxergar a viagem toda, o trajeto todo, a partir da estação do trem que nós subimos. E quando nós subimos nesse trem que já vem andando, que é a historicidade humana, nós somos tendenciosos a ter uma visão do todo a partir do momento em que nós entramos nesse trem e achamos que tudo, tanto o passado como a rota que ainda vai ser estabelecida, será exatamente daquele modelo. A história humana, segundo alguns estudiosos, dividem a nossa história em período pré-moderno, período moderno, e o que nós chamamos hoje talvez de pós-modernidade. E alguns cientistas já ousam dizer que seria um momento não pós-moderno, mas pós-cristão. E cada momento da história tem as suas particularidades. Talvez o nosso grande problema seja exatamente nós entrarmos nesses 6.000 anos de história da civilização e acharmos que o todo da história é exatamente a partir do momento em que nós entramos nessa viagem. O período pré-moderno, ele é marcado por, pelo menos, eu quero ser simples, sem ser simplista nessa noite. A pré-modernidade, ela tem pelo menos 3 pontos focais. Na era pré-moderna, que vai até a Idade Média, é mais ou menos assim: um só Deus, verdade absoluta, Deus é o centro de tudo, e quem diz a verdade é a igreja. Então, até o período pré-moderno, a verdade era absoluta. Quem detinha, quem sustentava essa verdade era a igreja. No caso da Idade Média, não era a igreja protestante. A verdade era absoluta,
Quem detinha essa verdade era a igreja. Deus era o centro de tudo. Um Deus, uma verdade. Só que, nesse período, a igreja, ela cometeu muitas atrocidades em nome de Deus. E o que vai marcar esse rompimento, porque quando nós falamos de pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade, nós estamos falando de uma época, mas de uma mentalidade. E qual era a mentalidade da era pré-moderna, que foi até a Idade Média? De que havia um só Deus. E a verdade era absoluta, mas a verdade que se dizia absoluta era a verdade que a igreja vigente dizia que era verdade. Só que muitas dessas verdades não tinham base escriturística. E o que vai marcar exatamente o rompimento desse período da era pré-moderna para a era moderna é o avanço da ciência. Nós não temos uma data específica, mas nós temos basiladores, nós temos baliza que servem mais ou menos para a gente ter uma noção. Um dos eventos que vai marcar exatamente esse rompimento da mentalidade pré-moderna para a moderna é 1789, embora não tenha uma data, mas houve um evento muito importante chamado a Queda da Bastilha. Ninguém conseguia ir contra o pensamento, a mentalidade que a igreja estabelecia. Só que houve o surgimento da ciência. E a ciência, ela propôs uma nova mentalidade. A verdade só seria verdade se passasse pelo crivo da razão ou se houvesse comprovação científica. Então, a verdade na era moderna, com o avanço da ciência, homens como Galileu, Copérnico, cientistas que começaram a colocar em dúvida a verdade que a igreja ministrava, que a igreja estabelecida pregava. Com essa mudança de mentalidade, abandona-se a era pré-moderna, porque na era pré-moderna, um só Deus, verdade era absoluta, e quem detinha essa verdade era a igreja. E agora na era moderna, com o avanço da ciência, a verdade só era verdade se tivesse embasamento racional e houvesse embasamento científico. O lema agora em relação à religião na era moderna é sem Deus, não existe Deus. A verdade agora era relativa, não existia Deus. E como não existe Deus, o trono do meu está vago. E quem senta nesse trono? O homem. Na mentalidade moderna, o homem é o centro de todas as coisas, como disse um certo filósofo, homo mensura, o homem como medida de todas as coisas. A verdade agora se tornou escrava da ciência e da razão. Não tem espaço para Deus, é sem Deus. O homem ocupa o centro de tudo e a ciência agora, ela promete estabelecer o que nós chamamos de utopia. Porque com o avanço da ciência, a ciência diz, não precisamos mais de Deus. A religião precisa de Deus porque na religião, disse Deus, haja luz. Mas na ciência, basta ligar o interruptor e nós temos luz. A mentalidade moderna, ela propôs para o homem estabelecer o paraíso na terra. E muita gente se empolgou com esse estabelecimento do paraíso na terra, porém, entretanto, a ciência, no período pré-moderno, ela coloca Deus sentado numa cadeira de um tribunal para ser julgado. A ciência assume o caminho de tudo.
Só que a ciência prometeu estabelecer um mundo novo, estabelecer a ordem, estabelecer o progresso. Só que a própria ciência que diz que iria estabelecer o paraíso na Terra, ela mesma inventa. Nós temos aí duas datas interessantíssimas, que é 1914 e 1945, que eclodem as duas grandes guerras mundiais. Que na realidade não são duas, é porque a Segunda Guerra, na realidade, é uma extensão da primeira que não ficou muito bem resolvida. Então agora a ciência desata o átomo, cria a bomba atômica. Hiroshima e Nagasaki são devastados por bomba atômica. O que a ciência prometeu, ela não conseguiu entregar. Muito pelo contrário. A ciência prometeu estabelecer o paraíso, mas ela trouxe guerra. Aí, exatamente nesse período em que a ciência propõe estabelecer o paraíso na Terra, ela não consegue. É que nós começamos a entrar numa nova mentalidade. E nessa nova mentalidade, como nós não temos uma data precisa, porque nós estamos falando de mentalidade, isso leva tempo. 1989 foi um período interessante, porque em 1989 aconteceu a queda do Muro de Berlim. E algumas pessoas estabelecem, já que nós não temos data, mas esse evento serve como um marcador de uma nova mentalidade. Até um certo cantor brasileiro começou a cantar um período, dizendo: eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte. Esse mesmo homem, ele cantou uma outra música baseada em Heráclito, que diz que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Que tudo é um estado eterno do vir a ser. Mas quando nós chegamos nessa mudança de mentalidade para a mentalidade pós-moderna, os marcos agora são diferentes. Na era pré-moderna, um só Deus, verdade absoluta, e quem detinha a verdade era a igreja. Na era moderna, sem Deus, verdade relativada, e o homem é o centro de todas as coisas, o bem de consumo é a indústria. Saindo desse período, surge uma nova mentalidade, a mentalidade pós-moderna. E na mentalidade pós-moderna é mais ou menos assim. Em relação a Deus, na era pré-moderna, um só Deus. Na era moderna, sem Deus. Na era pós-moderna, qualquer Deus. E a verdade agora ela é relativa. Porque na era moderna, deixa eu só fazer uma correção, a verdade se tornou escrava da ciência e da razão. E agora na era pós-moderna, a verdade ela é relativa. A sua verdade não é a minha verdade. Na realidade, nós vivemos hoje, pastor Sócio, numa guerra de cosmovisões. Nós somos cristãos, nós entendemos que tem uma guerra espiritual, mas existem muitos níveis de guerra espiritual, e meu segundo livro foi só sobre batalha espiritual. Existe batalha espiritual de nível pessoal. 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, que o diabo, vosso adversário, anda rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Existe batalha espiritual de nível não mais individual, mas coletivo. Quando o diabo se levanta para atacar uma massa, mas essa massa que é alvo do ataque do diabo, Jesus falou em Cesareia de Filipe: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe o terceiro nível de batalha espiritual, que é o local. Talvez alguns líderes aqui que andam pelo sertão ou em algumas regiões sabem que tem locais que a gente sente o peso. São geografias que são dominadas. Batalha espiritual de nível pessoal, coletivo, local. Batalha espiritual de nível celestial. A Bíblia diz que tem guerra no céu.
E existem guerras espirituais onde nações são dominadas. Na era pós-moderna, sem nenhum, aliás, qualquer Deus serve. E a verdade é o seguinte: a sua verdade não é a minha verdade. Uma menina chega grávida em casa, na pós-modernidade, ela chega grávida, e o pai diz: é menino ou menina? E ela diz: pai, eu não sei, quando crescer é que vai decidir se vai ser menino ou menina. Nós temos na pós-modernidade qualquer Deus. A verdade, ela é relativada. E quem senta no trono? Ninguém. A pós-modernidade, ela não tem ninguém sentado no trono que foi ocupado por Deus, que qualquer Deus serve. Talvez aí nós temos as tecnologias de ponta que foi exatamente a troca da indústria de bem de consumo pela internet, pela inteligência artificial. Só que nessa época que nós estamos vivendo, um psicanalista, um filósofo chamado George Forbes, ele diz que nós vivemos esse momento que nós chamamos de mundo desbussolado. O que é um mundo desbussolado? Mundo sem bússola. Por que nós vivemos na era pós-moderna um mundo desbussolado? Porque, olhe para a minha mão agora, foi trocado a verticalidade social pelo estabelecimento de uma horizontalização social. Como era essa verticalidade social? É assim: na família, o pai; na empresa, o patrão; na sociedade civil, a pátria. Só que o mundo achou que esse padrão aqui era muito opressor. Então, um pensamento pós-moderno quebrou a verticalidade social e procurou estabelecer a horizontalização social. Aqui na verticalidade social nós tínhamos modelos. Na família, o pai; na empresa, o patrão; na sociedade civil, a pátria. Só que como essa torre foi derribada e estabelecida exatamente a horizontalização social, não tem modelo. A palavra que mais faz leitura e jus à horizontalização social é uma palavra chamada diversidade. Já que nós não temos modelo, agora nós temos diversidade. Faz sentido? Por isso que eu disse no começo do estudo, muita gente entrou no bonde agora e começa a tentar definir o todo pelo local onde ele entrou. Só que nós estamos vivendo uma guerra de cosmovisões. Talvez o nosso grande problema hoje seja um problema epistemológico, como enxergamos. Tudo bem que nós temos um mundo espiritual, mas o mundo espiritual tem dois níveis. Primeiro nível é uma guerra que está estabelecida fora de nós. Efésios 6, a partir do versículo 10, lembra? No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes da maldade que age nas regiões celestes. Existe uma guerra espiritual fora de nós, pastor Estos. Mas existe uma guerra espiritual que está dentro de nós. Se lembra de 2 Coríntios 10, 4 e 5? Paulo vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Onde é que se estabelece uma fortaleza? É na mente. Para a destruição de fortaleza. Com ela anulamos sofismas. Quem estudou filosofia sabe o que é um sofista e um sofisma. Hoje em dia nós temos muitas verdades que na realidade não são verdades, são falácias. Porque a falácia é diferente de um silogismo. O que é silogismo, o que é falácia? Silogismo é quando a primeira premissa junta com a segunda premissa gera uma verdade. Mas o que é falácia é quando uma premissa é falsa, a outra parece que é verdadeira, gera uma mentira. Você quer ver uma falácia? Cachorro que late não morde.
Aí eu chego na casa do pastor Sóstenes, tem um cachorro. Aí eu pego aquela primeira sentença: cachorro que late, não morde. Eu estou na casa do pastor Sóstenes, tem um cachorro latindo, então cachorro que late, não morde. Entrei, o cachorro me mordeu. Essa palavra era uma falácia. Silogismo é quando uma primeira premissa com a segunda premissa gera uma verdade. E Paulo vai dizer: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Anulamos sofismas, derrubamos toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe onde é a nossa segunda guerra? É aqui. É por isso que em Romanos 12, 1 e 2, Paulo vai dizer: rogo-vos. Essa palavra rogo no grego evoca duas imagens. A primeira imagem parece que Paulo está de joelho, implorando, rogo. Mas a segunda imagem que essa palavra rogo evoca é como se Paulo estivesse em pé, com o dedo em ristes, e dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós falamos de era pré-moderna, falamos de uma igreja. Mas antes de falar igreja, eu quero falar de mentalidade que já vem do 5º século antes de Cristo. Quando os gregos se propuseram a dominar o mundo, os gregos procuravam estabelecer a cultura helênica. E como é que funcionava a mentalidade grega? A mentalidade grega funciona assim: classe dominante, classe dominada. Com esse pensamento, classe dominante, classe dominada, a Grécia chegou ao apogeu com o filho do rei Filipe da Macedônia, Alexandre, e ele tentou disseminar esse pensamento. Não era só uma guerra de espada, era uma guerra de mentalidade. Classe dominante, classe dominada. Na mentalidade dos gregos, os gregos eram predestinados para serem a classe dominante e os demais povos classe dominada. Só que o império de Alexandre caiu nas mãos dos romanos. 10 dos seus generais, 4 se destacam: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu, Seleuco. Desses 4, 2 se destacam, que é exatamente o império da Síria e do Egito. E esse pensamento entrou na cultura romana, porque quando os romanos destruíram os gregos, destruíram na espada, mas os gregos disseram: vocês nos derrotaram na espada, mas nós dominamos você aqui, porque vocês absorveram a nossa mentalidade, classe dominante e classe dominada. Aí os romanos saíram com essa mentalidade grega para dominar o mundo, classe dominante e classe dominada. Só que o Império Romano foi um dos impérios maiores que existiu, mas ele caiu. E quando o Império Romano caiu, ainda permaneceu a mentalidade grega que foi colocada no Império Romano, classe dominante, classe dominada. Mas alguns países ainda ficaram com a mentalidade greco-romana de classe dominante e classe dominada. Dentre eles, um país chamado Portugal. 22 de abril de 1500 chega aqui, não os portugueses, mas chega aqui uma mentalidade: classe dominante, classe dominada. Professor de história é o pastor Esdras, ele pode falar com mais propriedade sobre isso. Mas eu quero propor nessa noite, nesse primeiro momento, falar sobre mentalidade. Chegou aqui uma religião? Não, chegou aqui uma mentalidade. Classe dominante, classe dominada. Esse pensamento classe dominante, classe dominada entrou também no cristianismo, no 4º século. Muitos imperadores tentaram acabar com o cristianismo, mas no 4º século o cristianismo é patenteado
mais precisamente talvez lá pelo ano 381, porque quando Constantino viu que não conseguia destruir o cristianismo, ele abraça o cristianismo como religião oficial de Roma. E quando Constantino ele abraça o cristianismo como religião oficial de Roma, ele deu 3 presentes para o cristianismo. Primeiro, o dinheiro de Judas para comprar consciências, a política de Herodes para fazer amigos e a espada de Pilato para matar os inimigos. Com esses 3 presentes que Constantino trouxe, no 4º século patenteava-se o cristianismo, dando a ela um nome de uma igreja que até hoje existe. E com esse pensamento dentro do cristianismo, classe dominante, classe dominada, a igreja matou muita gente em nome de Deus. As famosas cruzadas, onde as pessoas eram convertidas na marra. Ou se convertia, entre aspas, ou morria. Quando Constantino abraça o cristianismo, a igreja deixou de ser um reduto de regenerados para se tornar um covil de degenerados. O cristianismo do 4º século começa a entrar numa escuridão terrível. Mas no dia 31 de outubro de 1517, um padre alemão chamado Martinho Lutero, influenciado, presta atenção, influenciado pela nova mentalidade da época, porque muita gente pensa que foi só uma reforma teológica, o cerne foi, mas teve uma luz da cultura da época que influenciou Martinho Lutero. Não era só uma coisa espiritual, era uma guerra acadêmica, era uma guerra de entendimento. E surgiu a reforma protestante. A reforma protestante, em tese, ela trouxe para nós o sacerdócio universal. Todos agora são sacerdotes de Cristo, sacerdotes de Deus, sem necessidade de mediadores humanos. Porém, entretanto, a mentalidade grega, classe dominante, classe dominada, entrou no cristianismo no 4º século e separou clérigos e leigos. Classe dominante, classe dominada. O Império Romano ruiu, mas a mentalidade permaneceu. Portugal trouxe para o Brasil a mesma mentalidade dos gregos, classe dominante, classe dominada. Que digam os negros e que digam os índios do Império Colonial. Classe dominante, classe dominada. E se nós, como igreja do século 21, se nós não entendemos que a nossa briga não é só espiritual, nós estamos vivendo uma época de mentalidade, a nossa principal guerra é uma guerra de cosmovisões. Porque depois que foi quebrada a verticalidade social e estabelecida a horizontalização social, nós não temos mais nenhum padrão, nenhum paradigma a seguir. Sabe o que aconteceu? Agora eu vou falar como terapeuta. Quando quebraram esse sistema opressor, porque era muito opressor e as pessoas precisavam de liberdade. Então a mentalidade era trazer liberdade ao homem. Sabe o que aconteceu? Ninguém vive sem norte. E os consultórios de psiquiatria, de psicologia e de psicanálise estão abarrotados de pessoas que estão vivendo uma verdadeira crise de sentido de vida. Porque nós precisamos de modelos, nós precisamos de arquétipos, nós precisamos de paradigmas. Por isso que George Forbes diz que o mundo está desbussolado, sem bússola. Nós estamos vivendo o que deu início em 1945, porque depois da última guerra mundial, o mundo enfrentou um existencialismo. E agora, nesse exato momento, eu falo como terapeuta, as pessoas vivem uma crise de sentido. E o que é, pastor, essa crise de sentido? Toda a criação de Deus, ela segue um rumo estabelecido por Deus. Você nunca vai encontrar uma abelha
chegando para as demais abelhas, há milhares e milhares de anos que ela faz aquela colmeia redonda e produz mel. Você não vai encontrar uma abelha chegando para as demais abelhas dizendo: pessoal, nenhuma abelha é chamada Oscar Niemeyer, e dizer: pessoal, esse negócio está muito cafona. Há milhares e milhares de anos que a gente faz só a colmeia redonda produz mel. Você não vai encontrar um pé de maçã tendo a crise existencial dizendo: será que eu não sou um pé de bananeira num corpo de maçã? Será que não era para mim produzir banana ao invés de maçã? A criação de Deus, ela segue um padrão estabelecido que Deus colocou lá. Mas o ser humano é o único que vive uma crise existencial, porque foram removidos marcos antigos. Nós estamos numa guerra de mentalidade. E aqui o profeta Isaías diz: peso de Dumar, grito-me de sair, guarda, que houve da noite? Guarda, que houve da noite? E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Esse contexto aqui fala exatamente de um período em que as pessoas estão desorientadas e não conseguem julgar corretamente o momento em que vivem. Não sabem discernir a época nem o tempo que estão inseridas. E esse é o momento que nós vivemos, que as pessoas estão desorientadas. Na igreja que eu sou pastor, tenho muitos casos de jovens que têm crise sobre a sua sexualidade. E a gente acompanha de perto, orienta segundo a luz da Escritura. Mas nós vivemos um tempo de pessoas desorientadas, com síndrome de pânico, com transtorno de ansiedade generalizada, com transtorno de déficit de atenção. Nós temos pessoas com depressões, ansiedades. Nós vivemos uma sociedade adoecida. E sabe qual é o grande problema? Eu vou falar com muito cuidado para não gerar constrangimento. É que a maioria dos nossos dilemas não podem ser, eu vou criar esse termo, medicamentalizado. Porque estão medicamentalizando a angústia. E a angústia não é para ser medicalizada e nem medicamentalizada. E hoje quem está ganhando muito dinheiro são indústrias que produzem ansiolíticos, que geram muito dinheiro para alguém da ciência descobrir uma nova doença, um novo transtorno, para encher a pessoa de remédio, e o retorno financeiro voltar novamente. Há uma indústria por trás das dores e angústias. Peso de Dumar. As pessoas estão desorientadas e não conseguiam julgar corretamente o momento em que viviam. As pessoas estavam indagando assustadas porque o estavam vivenciando era incomum e causava perplexidade. E nesse texto aqui, 2 versículos só, esses 2 versículos era exatamente o texto preferido do pastor Emiliano. Ele gostava demais desse texto. Peso de Dumar, grito-me de sair, guarda, que houve da noite? Guarda, que houve da noite? Ou, noutras traduções, a que horas nós estamos da noite? Terceiro lugar, existe uma dimensão escatológica nesse texto aqui, algo conectado com o futuro. A que hora nós estamos no plano de Deus? A que horas da noite nós estamos? Esses 2 versículos apontam também para um momento escatológico. E a pergunta é: que hora nós estamos da noite, igreja? Nós falamos muito das virgens nécias, porque não levaram reserva de azeite consigo, mas esquecemos uma coisa. A Bíblia diz: demorando o esposo, todas dormiram. E quando Paulo escreve aos crentes que estavam na cidade de Roma, ele diz, em Romanos 13:11,
que é hora de nós despertarmos do sono. Porque o dia da nossa redenção ou da salvação está muito mais próximo do que quando aceitamos a fé. É por isso que em Efésios 5,14, Paulo escreve para a igreja que guerreou nas regiões celestiais. Ele diz, pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. As pessoas estavam desorientadas e não conseguiam julgar corretamente o momento em que viviam. Talvez pastor Sóstenes, pastor Esdras, demais pastores, obreiros, seja exatamente o nosso problema. Nós não sabemos mais discernir o momento em que nós estamos vivendo. Nesse contexto aqui, as pessoas estavam desorientadas e não conseguiam julgar corretamente o momento em que viviam. Em segundo lugar, as pessoas estavam indagando, assustadas, porque o que estavam vivenciando era incomum e causava perplexidade. E o que estava acontecendo? Anote aí, uma nova moral, novos costumes e uma nova espiritualidade. Uma nova moral, novos costumes e uma nova espiritualidade. E em terceiro lugar, nesse texto existe uma dimensão escatológica, algo conectado com o futuro. E a pergunta é: que hora nós estamos no plano de Deus? Nós estamos tão desconectados com o relógio de Deus, que tem muita gente colocando a igreja já dentro da grande tribulação, quando na realidade a nossa escatologia diz que isso é só o princípio de dores. Tem pessoas tão desorientadas no plano de Deus que confundem, quando Paulo diz que a última trombeta vai tocar, e confundem essa última trombeta com a sétima trombeta que será tocada na grande tribulação. Nós estamos desorientados. A que hora nós estamos da noite? Em quarto lugar, esse texto demonstra uma completa alienação da religião. Nós vivemos um momento hoje ímpar. No primeiro livro que eu escrevi, eu falei sobre o movimento dos desigrejados, o êxodo da fé. Quando eu escrevi o livro, eu fui para a pesquisa, eram aproximadamente 8 a 10 milhões de desigrejados. 5 anos depois já era o dobro. Nós vivemos um cristianismo, uma religião à la carte, self-service. Cada um coloca os seus padrões, porque nós não temos mais padrões. Só que eu trago uma boa notícia nessa noite, já partindo para o encerramento da minha participação. Existem 2 bunkers de resistência de Deus aqui na terra. O primeiro bunker de resistência, sabe qual é? É a nação de Israel. E sabe qual é o segundo bunker de resistência de Deus aqui na terra? Talvez você pense, é a igreja, é a família. E agora eu falo como terapeuta familiar. Porque nós trazemos, o diabo tem uma raiva muito grande de Israel. E tem uma raiva muito grande da família. Agora eu vou explicar, porque eu coloco a família e não a igreja. O que é uma sociedade? A formação de famílias. O que é a igreja? Formação de famílias. A única que ainda resiste ainda. A nação de Israel resiste. E nós devemos muita coisa a Israel. Nós devemos pelo menos 3 coisas à nação de Israel. Primeiro, o conceito monoteísta. Porque o Shema diz Shemar Israel. Adonai Erhad. Através de Israel, o mundo todo conheceu o único Deus. Segundo, através de Israel, Israel recebeu os oráculos de Deus. O Antigo Testamento, eles são guardiões das revelações de Deus. E em terceiro lugar, o que é que nós devemos a Israel? Nós devemos a vinda do Messias. Aí agora sim eu coloco a igreja. O diabo tem uma raiva de Israel, o diabo tem uma raiva da família, por isso que ele tenta destruir a família, e o diabo tem a raiva da igreja. Porque nós somos a resistência de Deus aqui na terra. Aleluia, nós somos a resistência de Deus aqui na terra. A tua casa, que é a tua primeira igreja, é a resistência de Deus na terra.
A igreja do Senhor Jesus é a resistência de Deus na terra, porque nós olhamos ainda para a verticalidade social, na família, a família patriarcal, na pátria, a pátria, meu querido, ela ainda é, aleluias, nós ainda temos ela como algo a ser preservado. E também, meu querido, nós temos também, na área da empresa, a figura do chefe, do patrão. Mas com a horizontalização social, tudo isso se perdeu. Só que agora eu termino dizendo que, no versículo 11 diz, peso de domar. O que é peso de domar? Significa, sabe o quê? Condenação desse sistema mundano. Porque peso significa condenação, sentença. Meus queridos, esse sistema todo, ele está com os dias contados. Eu sei que a igreja vive momentos difíceis aqui na terra, mas o Senhor diz, peso ou sentença de domar, significa a condenação desse sistema mundano. Sabe por quê? Porque quando ele fala de domar, está falando de Edom. E Israel, quando saiu do Egito, passou 38 anos rodeando Seir, que é Edom. Há 2000 anos que a igreja está aqui nessa terra. Nós já rodamos demais esse sistema. Em alguns momentos nós fomos influenciados por esse sistema. Mas esse sistema está condenado. Esse sistema está fadado ao fracasso. Daniel está olhando para cima. E ele olha para baixo. Quando ele olha para baixo, ele vê uma estátua com a cabeça de ouro, os peitorais e os braços de um material bem inferior, prata. Depois ele olha para o ventre e o material é mais inferior ainda, é bronze. Depois ele olha para a parte das pernas e o material é mais inferior ainda, que é ferro. E quando ele olha para os pés, o material mais inferior, porque é barro. E representa todos os sistemas que se levantaram nesse mundo. Mas quando ele olha para baixo, ele vê todo o sistema. Mas quando ele olha para cima, ele vê uma pedra, que é cortada assim ao auxílio das mãos. E essa pedra vem rolando e cai nos pés da estátua. E a Bíblia diz que foi esmiuçado, virou pó o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro. E é o que diz o autor da Epístola aos Hebreus, mais um poucochitozinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o texto diz aqui que estão gritando de Seir. Alguém grita. Seir, esse sistema mundano, mas tem alguém gritando, gritam de Seir. E o que significa isso, pastor? Representa uma mentalidade religiosa e mundana que prende o homem, impedindo o projeto de Deus na sua vida, fazendo-o estar sempre rodeando as mesmas coisas. Deixa eu filosofar um pouco. Dia 31 de dezembro está se aproximando. E lá na igreja que eu sou pastor tem um tal de Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. E eu digo, eu não dou Feliz Ano Novo para pessoas velhas. Porque se a gente é uma pessoa velha, o Ano Novo nunca vai ser novo. Não existe Ano Novo para pessoas velhas. Existe Ano Novo para pessoas novas. Porque um pedacinho de remendo novo não vai encobrir um sistema falido. Um pouquinho de espiritualidade só não vai conseguir cobrir o todo. Muito pelo contrário. Um pedacinho de remendo novo vai fazer um buraco tão grande na estrutura velha. Não adianta colocar vinho novo em outros velhos. Gritam disso aí, representam uma mentalidade religiosa e mundana que prende o homem, impedindo o projeto de Deus na sua vida, fazendo estar sempre rodeando as mesmas coisas. Mas eu termino dizendo que o Senhor é tão bom,
que apesar da ignorância religiosa, o Senhor não se cala. Porque quando dentro do sistema mudando, gritam de sair, aí sabe o que a Bíblia diz? Disse o guarda. O guarda disse. Apesar da ignorância religiosa, o Senhor não se cala. O guarda de Israel não se cala. Os atalaias não se calam. E disse o guarda. Eles gritaram: guarda, que horas estamos da noite? E o guarda responde. E sabe o que o guarda responde? Amanhã está chegando. O sol vai nascer. E sabe para onde esse texto aponta? Aponta para Malaquias capítulo 4. Amanhã está chegando. Porque Deus disse, usando a boca de Malaquias: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele virá trazendo salvação debaixo das suas asas. E vós saireis e pulareis como bezerros soltos da estrebaria. Amanhã está chegando. E depois que amanhã chegar, amanhã fala do arrebatamento da igreja. Quando ele diz amanhã está chegando, fala de um sol da justiça nascendo e Jesus arrebatando a sua noiva. E depois que amanhã chegar, aí ele disse, aí vem a noite. Ele diz, depois que amanhã foi estabelecida, vem a noite. E que noite é essa? Depois que vem amanhã, virá a noite. Momento de trevas que tomarão conta do mundo, que nós chamamos de grande tribulação. Só que eu encerro dizendo, dentro desse texto, que Deus dá ao homem o que os calvinistas chamam de livre agência. Arminianos chamam de livre-arbítrio, outros chamam de liberdade. Mas Deus dá para nós nesse texto liberdade de escolher e de decidir o destino. O texto diz, se quereis perguntar, perguntai. Você decide. E nessa noite esse texto diz, voltai e vinde. Por causa do seu amor, ele exorta o homem a voltar do meio do caminho da religião e da perdição que está. Voltai e vinde. O Senhor, nessa noite, eu encerro dizendo que o Senhor está nos convidando para um retorno. De coisas que nós já esquecemos, que para nós era fundamento. Voltai e vinde. Voltai e vinde. O Senhor convida a mim e a você hoje, encerrando o meu momento, e agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus e ao pastor Sóstino por esse momento. De nós voltarmos. Fique de pé. Se você ficou com alguma dúvida, vai ficar gravado, pastor? Se você ficou com alguma dúvida do que eu falei, o pastor Extra vai esclarecer com mais precisão. Mas eu quero que você entenda que nós vivemos num mundo sem bússola.
E muitas vezes até nós mesmos abraçamos essa religião, esse estilo religioso, que nos faz dar volta e voltas ao redor de um sistema. Mas o Senhor diz: voltai e vinde. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. E quero dizer que nós estamos em guerra. Guerra de cosmovisões. Como nós enxergamos o mundo. E muitas vezes nessa caminhada nós esquecemos que a nossa cosmovisão ela é bíblica. Às vezes nós queremos defender a nossa fé não a partir das Escrituras. Mas a Escritura, ela ainda é o nosso manual de fé e de prática. Lá na faculdade onde você está, leva essa palavra. O mundo está sem bússola, mas a igreja não. Nós temos a bússola. Nós temos a bússola. Pai, em nome de Jesus. Lá menor. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um momento difícil na esfera humana. Os reinos se abalam. Os povos se mudam. Mas nós queremos no avivamento, meu Pai amado, que vai começar com a mentalidade ou a mente de Cristo em nós. Nós já temos a mente de Cristo. Meu orgulho me tirou dos jardins, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer